hoje, em especial, nós iremos conversar sobre estratégias, né, práticas que podem ajudar vocês tanto na organização quanto no planejamento da vida acadêmica, tá? Então, muitas vezes a gente associa essa ideia, esses dois conceitos de maneira geral, tanto o planejamento quanto a organização, né, apenas a ideia de ter uma agenda organizada, ou então manter alguns documentos organizados, assim. Mas na vida acadêmica, certo? A organização é uma forma de cuidado, né? Um cuidado com nós mesmos, com o tempo que nós temos à nossa disposição e com o percurso que nós escolhemos trilhar por meio dessa trajetória acadêmica, tá? Então, quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando sobre dar forma, né, direção para nosso trabalho intelectual, né? Aprender a equilibrar tanto o estudo quanto a pesquisa em si, mas a nossa vida pessoal, né? Sem perder no meio dessas tantas demandas, desses tantos afazeres que vem junto com essa trajetória, tá? Então, ser organizado aqui, né, não significa fazer muitas coisas, várias coisas ao mesmo tempo, mas dar uma importância, né? Conseguir, por meio disso, verificar e fazer uma classificação de atividades que são importantes, né? Ter clareza sobre o que é prioridade, a consciência do que a gente pode, quais são as tarefas, quais são os compromissos que podem esperar ou não. Então, ter esse discernimento. É isso que vai significar aqui a organização, tá? Então, hoje, a gente vai conversar sobre como transformar essa organização, esse planejamento, em uma ferramenta assim, importantíssima para o nosso aprendizado, tá? Então, portanto, hoje a gente vai falar sobre como organizar, o que organizar e como colocar tudo isso em prática, né? Mas acima de tudo, né, dentre todos esses conceitos aqui, como transformar isso em uma rotina prática, né? Uma rotina prática, uma rotina viável, uma rotina que seja sustentável, né? Que nada adianta a gente conseguir planejar, conseguir nos organizar, mas não pôr em prática esse planejamento, essa organização, tá? Então, a ideia geral do nosso encontro hoje é compreender que a organização não é só uma obrigação, né? Mas também uma ferramenta que vai nos dar liberdade, né? Liberdade em que sentido, Eduardo? Quanto mais controle a gente tem sobre o nosso tempo, o tempo que nós dispomos, a gente vai ter mais espaço, tanto para o nosso descanso, mas para pôr em prática, de fato, essa rotina de maneira saudável, tá? Então, essa é a ideia que vai, né, reger todo nesse nosso encontro, tá bom? Então, vamos lá. A vida acadêmica, pessoal, né, ela é feita de múltiplas tarefas. Nós teremos leituras, trabalhos, atividades, projetos, relatórios, provas, artigos, apresentações, eventos, enfim. Só de falar já cansa, né? São muitas atividades e às vezes elas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Então, sem um sistema de organização, sem um sistema de planejamento, a nossa mente, consequentemente, vai ficar super sobrecarregada, né? E o resultado de todo esse sobrecarregamento vai ser o cansaço constante, né? A gente vai gerar uma sensação de estar sempre atrasado, não vai ter uma sensação de progresso, né? Não vai ter esse entendimento. Então, a organização aqui vai nos ajudar a enxergar esse todo e conseguir, de fato, planejar esse percurso, tá? Então, o que significa esses dois conceitos aqui, né? É olhar para a nossa semana e conseguir entender o que precisa ser feito, o que pode ser adiado, né? O que de fato pode ser descartado ou não. Então, quando a gente sabe exatamente o que fazer e por onde começar, né, que isso é o essencial, o peso dessas tarefas, desses fluxos de tarefas vai diminuir, né? A nossa ansiedade, ela vai perder essa força, a gente vai deixar de trabalhar com improviso, a gente vai começar a agir a partir do método, do planejamento e dessa organização, tá? Mas, além de tudo isso, né, a organização ela vai nos ajudar a construir, de fato, uma sensação real de progresso, certo? Então, quando a gente sabe exatamente o que precisa ser feito, o que pode ser feito, né, por que fazer e quando fazer, esse processo ele começa a se tornar mais leve, né? E quando a gente cria metas, né, o objetivo, mesmo que pequenas, a gente consegue medir esse avanço progressivamente. Então, é importante a gente perceber que estamos caminhando, mesmo que pouco a pouco. É uma das maiores fontes de motivação. Podem acreditar, mas como assim, Eduarda? Gente, imagine um estudante, tá, que se propõe a fazer um fichamento por semana. Um fichamento só por semana. Né? Se no primeiro momento parece ser muito pouco, né, mas no final do semestre, imagine só,
ele vai ter dezenas de textos resumidos. Esses textos resumidos vão estar alinhados com referências prontas, né? Então, essas ideias que ele construiu por meio desses fichamentos vão estar mais amadurecidas, né? Então, esse acúmulo, mesmo que silencioso e pouco, né, vai sustentar esse nosso trabalho acadêmico ao longo do tempo. Então, essa é a ideia, né? Ter essa visualização, conseguir gerenciar essas responsabilidades. Por meio desse gerenciamento, a gente vai conseguir enfrentar essa procrastinação e ansiedade, a gente vai ter um melhor clareamento dessas prioridades, né? E a junção desses 3 critérios aqui, a gente vai conseguir definir metas e conseguir visualizar esse progresso, certo? Bom, mas o que a gente deve organizar, né? É importante que a gente entenda que organizar, né, parte do princípio de saber o que merece ser organizado, né? Na vida acadêmica, a gente pode pensar em 2 dimensões assim, principais. Nossos registros acadêmicos, certo? As tarefas e os nossos compromissos. Então, os registros acadêmicos, a gente pode entender como o nosso patrimônio intelectual, né? Nele, a gente vai conseguir resumir, né, reunir, condensar os conteúdos estudados, as leituras realizadas, né, os textos que a gente conseguiu produzir autonomamente, né, e todo o material que faz parte da nossa formação. Quais materiais que são inclusos aqui? A gente tem anotações das aulas, anotações de palestras que a gente fez parte, seminários, encontros científicos, os comprovantes de participação, que é essencial para finalização, fechamento, né, da nossa trajetória acadêmica, especialmente se vocês estiverem pensando, almejando uma pós-graduação, isso é importante, tá? Mas, além disso, né, é importantíssimo manter o controle dos compromissos e tarefas, que é aquela nossa segunda instância principal, né? É importante que a gente saiba quais são as próximas entregas, né? Quais são os prazos que nós temos que cumprir, quais são as leituras obrigatórias, quais são as leituras que são complementares, que são importantes, mas não são tão urgentes quanto as leituras obrigatórias, né? Os trabalhos que estão em andamento, ou então os trabalhos que ainda precisam ser cumpridos, né, que eu tenho que dar uma maior atenção. Então, é importante a gente visualizar. E ter essa visualização vai nos ajudar a administrar esse tempo. E a partir dessa administração, a gente vai conseguir evitar acúmulos desnecessários, sobrecargas desnecessárias. Então, é importante a gente conseguir separar e definir nessas 2 instâncias. Tanto nossas produções acadêmicas, nossos registros acadêmicos, mas também nossas tarefas e compromissos. Ter essas 2 visualizações. Então, essa organização ela pode ser feita de diversas maneiras, tá? Eu posso fazer em cadernos físicos mesmo, eu posso fazer em cadernos digitais, eu posso separar em algumas pastas, se tratando dos comprovantes de participação, posso condensar em planilhas, né? Então, o formato aqui é o que menos vai importar. O que vai importar é a constância dessa visualização e desse discernimento, tá? Então, hoje, felizmente, a gente pode contar com várias ferramentas digitais, né, que vai tornar esse fluxo organizacional muito mais fluido e muito mais simples, né? A gente vai conseguir visualizar um pouco mais disso mais adiante, tá? Então, vamos lá. Segue o próximo slide. Bom, eu gosto de pensar, né, nesse planejamento acadêmico, essa organização acadêmica, como uma viagem. Eu gosto de fazer essa metáfora. Por quê? Porque a gente seguir viagem, a gente planejar uma viagem, a gente planeja o destino, o trajeto, o percurso, né? Quais são as ferramentas necessárias, ou seja, eu vou ter que escolher os meios de transporte, eu vou ter que preparar a minha mala de viagem, eu vou ter que fazer um roteiro, né? Essas etapas de organização para uma viagem vai fazer com que eu usufrua muito mais, né? Aproveite muito mais dessa viagem. Então, a trajetória acadêmica, a gente pode pensar nessa mesma linha de pensamento, né? Dessa mesma maneira. Ou seja, eu tenho que saber onde que eu quero chegar, o que eu quero alcançar, como que a gente vai percorrer todo esse caminho, quais são os recursos que eu tenho à minha disposição, né? Seja eles materiais, emocionais, intelectuais, que nós temos à nossa disposição. Ou seja, eu tenho que traçar o meu objetivo, eu tenho que estabelecer etapas, eu tenho que estabelecer prazos, né? E ao longo de tudo isso, eu tenho que saber quais são os tempos que eu tenho a meu favor, quais são os materiais que eu disponho e ferramentas para pôr em prática, né? Todo esse planejamento. E, importante,
né? Saber ajustar esse percurso conforme esse caminho seja modificado. Então, sem planejamento, né, esse percurso ele vai se tornar cansativo. Ele vai ter vários desvios e provavelmente vai ter paradas assim desnecessárias, né? Mas quando há um roteiro, quando há um planejamento, esse caminho fica muito mais fluido, né? E até imprevistos que possam vir surgir, eles são mais fáceis de administrar, porque a gente tem o controle, né? Tem esse discernimento. Então, ao pensar nos estudos como uma viagem, né, a gente pode entender que cada semestre, por exemplo, é uma etapa desse trajeto. Né, que cada leitura que a gente tem que fazer, cada fichamento, cada tarefa, é um pequeno trecho dessa estrada. Né? Então, quando a gente organiza seguindo esse sentido, a gente vai, de certa forma, preparar o terreno para uma boa viagem acadêmica. Né? Então, eu gosto de pensar nessa organização como, de fato, fazer essa metáfora com a viagem. A gente fica muito mais dinâmico, né? Fica muito mais palatável. Bom, mas o ponto de partida, né, para esse planejamento, qual é? É a clareza do propósito, certo? Lembra que eu falei de metas? Lembra que eu falei de prazos? Pronto. Esse é o ponto de partida. Então, é importante que a gente se pergunte onde que nós queremos estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. O que eu desejo construir com a minha formação acadêmica? Eu quero seguir na pós-graduação ou não? Eu quero seguir no caminho mais profissional, né? Então, responder essas perguntas vai nos ajudar a dar sentido a esse presente que a gente está trilhando. E quando a gente sabe o porquê dessas nossas ações, as tarefas elas passam a não ser apenas obrigações, né? Se tornam etapas desse projeto maior. Então, o planejamento acadêmico, pessoal, envolve definir esses objetivos e metas, né? Porque é por meio desses objetivos e metas que a gente vai conseguir transformar essas ações, esses planejamentos, essas estratégias em ações concretas, de fato, né? Então, a gente pode... por exemplo, eu quero seguir na pós-graduação. Eu já estou na pós-graduação, por exemplo. Eu posso seguir metas intermediárias. Eu tenho a médio prazo, por exemplo, participar de eventos científicos que tem, né? Eu posso me planejar com maior extensão. Eu quero publicar um artigo, também já é uma meta intermediária. Eu quero participar de grupos de estudo, eu tenho que me preparar para conseguir participar de um processo seletivo, participar de grupos de estudos, né, de pesquisa. Então, eu tendo uma meta, eu vou conseguir estabelecer etapas e prazos para alcançar essas metas, né? E essas metas, pessoal, elas devem ser acompanhadas de um plano de atividades, né? Que nada mais é do que um roteiro de execução. Esse roteiro de execução, a gente vai ter a visualização do que de fato precisa ser feito, né? Em quanto tempo, em quais etapas, e quais já foram concluídas, quais estão em andamento, quais que eu tenho que dar uma maior atenção. Então, é uma ferramenta simples, né, mas extremamente eficaz. Então, planejar é como desenhar um mapa, né, ainda seguindo naquele princípio da viagem, né, e é com planos de atividades que eu vou conseguir visualizar esse caminho com maior clareza, né, ajustar essa rota, se necessário, né, e acompanhar de fato esse progresso. Então, como todo mapa, ele deve ser revisado periodicamente, não é? Para que isso seja possível, né, ajustar a rota conforme a nossa realidade muda, a gente tem que visualizar melhor isso. Então, por meio desse plano de atividades, eu vou conseguir estruturar planejamento da pesquisa, com metas e prazos definidos, que isso é importante para a gente conseguir visualizar esse progresso. Eu vou, por meio desse plano de atividades, né, conseguir registrar informações úteis. Que informações? As minhas tarefas, os meus compromissos, quais são as leituras obrigatórias, quais são as leituras complementares, quais são os prazos que eu tenho para essas atividades. Né? Todo compromisso tem um prazo, mas essas tarefas, essas atividades também têm um prazo? Eu tenho que me dedicar mais? Né? E aí, é importante que esse planejamento, né, esse plano de atividades, seja de acordo com a rotina de estudos de vocês, né? De acordo com o dia a dia, né? E de maneira disciplinada. Disciplinada em que sentido? Constância, né? Eu estabeleço essas atividades, né? Mas é importante que pelo menos uma dessas atividades eu consiga fazer todos os dias. Porque sem a constância eu não vou ter essa disciplinaridade, né? Então, aqui, novamente, a gente tem algumas ferramentas digitais, que lá mais no finalzinho, ao longo da apresentação, eu vou destacar algumas delas para vocês, que vai ajudar, tá, a ter um maior controle, a ter uma maior disciplina, tá? Vamos lá. Bom, o
que a gente tem que entender também, né? Que planejar, de fato, vocês imagino já internalizaram o que é necessário, né? Mas colocar isso em prática, que de fato vai mudar a nossa rotina, tá? Então, é na rotina, no dia a dia, nessa constância, que essa organização vai ganhar vida, né? Nela que essas ideias que eu determinei vão se consolidar. É por meio desses planos que essas ações vão, de fato, ser concretas, né, concretizadas, e vai gerar resultados. Então, manter uma rotina acadêmica que não significa, né, viver ela de maneira rígida, né? Mas sim com constância. Essa é a palavra que define essa organização e planejamento, a constância. Então, cada pessoa ela tem um ritmo, tem uma rotina própria, né? E essa rotina e esse ritmo ele deve ser respeitado. Então, há quem trabalha melhor de manhã, ou então de noite, quem rende mais à noite, ou então de manhã. Então, o importante é definir esses períodos regulares, tá, para cada atividade. Tá? Então, essa estrutura, como eu falei para vocês, não precisa ser rígida, não precisa ser fixa. Então, mas a gente pode tornar essa estrutura que foi fixa como uma referência, né? Então, com o tempo, ela vai criar uma constância, certo? E vai diminuir toda essa rigidez, essa obrigatoriedade que eu vou estabelecer para ela. Ela vai fluir de maneira mais orgânica, né? Ela vai diminuir a partir disso a minha ansiedade, a minha procrastinação, o estresse que gera por meio desse acúmulo exacerbado de atividade. Então, essas tarefas vão passar a deixar de serem pesadas, né? E o trabalho vai fluir de maneira mais natural e vai se tornar, de fato, um hábito, né? Uma rotina. Então, o segredo aqui é manter esse equilíbrio, essa constância mesmo, de fato. Então, é importante que a gente internalize que nem tudo precisa ser feito no mesmo dia e tem essa mesma urgência, essa importância, né? Então, o nosso descanso, inclusive, é um dos pontos essenciais que devem ser considerados, né, a partir do estabelecimento e da aplicação desse plano de atividades, porque sem ele eu não vou conseguir continuar sendo produtivo, né? Então é importante que o descanso também esteja presente nesse plano de atividades, tá? A constância aqui que é mais importante para a intensidade que, né, essa aplicação exacerbada das atividades, tá? Então, estudar todos os dias um pouquinho, né? Parece bem pouco, né? Mas é mais eficaz, por exemplo, que eu imagino que vocês devem concordar comigo, que é mais eficaz do que tentar compensar toda uma semana, ou então um mês aqui, extrapolando muito, um semestre em uma madrugada, né? Então é mais importante você estudar um pouquinho do que depois tentar compensar de última hora, tá? Vamos lá. Antes de planejar, né, qualquer rotina acadêmica, a gente precisa começar com um ponto inicial, ou seja, o nosso diagnóstico pessoal, né? O que isso significa? Significa que eu vou ter que olhar com sinceridade e com respeito comigo mesmo e definir quais são as atividades do meu dia a dia que eu tenho que dar muita importância e responder algumas perguntas simples que a gente elencou aqui no slide para vocês. Ou seja, quais são os meus compromissos fixos durante a semana, né? Eu tenho aulas fixas durante a semana? Devo ter, certo? Eu tenho trabalho? Quais são os meus horários de trabalho? Eu tenho reunião mensal, semestral, né, trimestral, enfim. O meu deslocamento, eu também tenho que levar em consideração? Tenho, porque às vezes a gente, né, gera assim 1 hora ou mais de deslocamento, e isso é um tempo bem significativo. Eu tenho que ter momentos com a minha família? Também tenho, porque isso é importante, né? Tudo isso faz parte do tempo real de vocês, da rotina de vocês, tá? Então, o segundo ponto, quanto tempo eu posso, de fato, né, dedicar a essas atividades acadêmicas? Tá bom? Nem sempre é tanto como a gente gostaria. Às vezes a gente acha muito pouco, mas infelizmente é o que a gente tem no momento, né? O tempo que nós dispomos. E tá tudo bem, não tem problema. Então, o importante aqui é ter clareza sobre o nosso tempo disponível, né? Quais são as atividades que eu tenho que dedicar mais tempo, outras não, eu posso retirar um tempinho dela para dedicar a outra atividade, de acordo com as prioridades, né? Então, é importante que a gente consiga entender e visualizar quais são as atividades fixas, né? E quais são os tempos que eu tenho que dedicar a essas atividades fixas, tá? Depois, o que eu tenho que pensar? Em quais são as minhas tarefas.
quais são elas e quanto tempo que eu tenho que dedicar a essas tarefas. São de curto, médio, longo prazo? E mais importante, quais têm prazos definidos? Porque isso vai ganhar uma prioridade a mais no meu plano de atividades, né? Então, saber de tudo isso, tanto das atividades fixas, compromissos, tarefas, né, vai nos ajudar a evitar surpresas, tá? E acúmulo desnecessário para atividades que não têm tanta importância, tanta urgência, e vai nos ajudar a distribuir melhor o esforço para cada atividade ao longo dessa semana, ao longo do mês, ao longo do semestre, tá? Então, uma boa estratégia para a gente é visualizar a semana em uma grade de horários, certo? Quando a gente coloca tudo no papel, pode ser numa agenda digital, pode ser numa agenda física, né? A gente consegue enxergar claramente, tá? Como é que a gente consegue estabelecer tanto essas atividades fixas quanto os espaços livres que nós dispomos. Tá? Então, esses espaços são os nossos tempos potenciais de estudo, né, que eu tenho disponível a meu favor. Então, o momento que a gente pode reservar para ler, o momento que a gente pode reservar para escrever, ou para avançar na pesquisa que eu tenho, que eu estou desenvolvendo. Então, esse exercício de autoconhecimento, né, de diagnóstico pessoal, é um dos nossos primeiros passos, tá, para conseguir, de fato, definir uma rotina viável e, acima de tudo, sustentável, respeitando tanto o nosso ritmo quanto o nosso dia a dia, tá? Próximo slide. Agora que a gente conseguiu identificar o tempo que eu tenho que me dedicar a atividades fixas, o tempo que eu tenho livre para me dedicar a outras atividades, eu vou poder, de fato, agora pôr em prática a minha rotina acadêmica, tá? Então, a nossa rotina enquanto estudantes, enquanto pesquisadores, é composta por diferentes tipos de atividades, como eu falei no início da apresentação, né? Eu tenho que ter tempo de leitura, eu tenho que ter tempo para fazer um fichamento, eu tenho que ter tempo para revisar textos, né? Eu tenho que ter tempo para reunião, né? Para orientações. E, é claro, eu tenho que também ter meus momentos de descanso, que também fazem parte do meu processo de aprendizado. A mente cansada ela não vai conseguir se apropriar e absorver todos os conhecimentos que ela consegue se ela estiver cansada. Então, o descanso é fundamental e é importante. Bom, eu tenho que verificar quais são os compromissos que eu tenho data e hora definida, tá? Entendendo isso, eu tenho que fazer essa diferenciação, internalizar isso. Tá? Entender a diferença entre compromissos e tarefas. Então, os compromissos, eles têm datas e horas já definidas, fixas. Quais são esses compromissos que eu posso entender que são, de fato, com data e hora definida? As minhas aulas, reuniões, a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, né? Tem um prazo, tem uma hora. Então, todas essas atividades eu tenho que ter, eu tenho uma data e um horário definido. E que essas atividades, esses compromissos vão fazer parte de quê? Da minha agenda fixa, né? Já as tarefas, elas são atividades que não têm um horário fixo, elas são mais flexíveis. Por exemplo, ler um artigo, ler o texto obrigatório daquela disciplina que eu estou cursando, né? Fazer um fichamento, revisar um texto, escrever um parágrafo da minha pesquisa, né? Organizar meu material de pesquisa. Essas atividades, que são tarefas, não têm um horário fixo, elas entram nas minhas listas de tarefas. Certo? Então, entender essa diferença vai nos ajudar, inclusive, a distribuir melhor essas demandas de forma equilibrada e com prioridades estabelecidas. Então, que a gente sabe o que é fixo, o que é flexível, a gente pode organizar os estudos de maneira mais inteligente, né? A partir disso, a gente vai evitar acúmulos, a gente vai evitar atrasos. Então, é importante discernir esses dois princípios de tarefas e compromissos, tá? Então, é importante também manter o ritmo constante, tá? Então, sem aquela sensação de estar sempre correndo contra o tempo, eu estou atrasado. Não, se eu tiver esse discernimento de o que são compromissos, o que são tarefas, conseguir dar prioridade para cada uma delas, eu consigo fluir, né, livremente, sem ter essa sensação de estar sempre correndo contra o tempo, tá? Bom, a próxima etapa, né, a próxima parte do meu planejamento é organizar o planejamento em diferentes escalas de tempo, certo? Eu vou ter aqui a escala anual. Na escala anual, eu posso entender
que eu devo estabelecer metas mais amplas. Eu vou ter mais tempo para cumprir essas demandas. Eu vou ter, por exemplo, a conclusão do trabalho de conclusão de curso, eu posso avançar no capítulo de uma dissertação, então de uma tese, participar de um congresso, né, concluir de fato a minha graduação, a nível anual, estabelecendo algo mais amplo. A nível semestral, eu vou construir um cronograma das minhas disciplinas, né, dos projetos. O que vai acontecer nesse período de 6 meses? Né? Quais entregas são obrigatórias? Quais são as entregas que são opcionais? Então, semestralmente, a gente consegue ter essa visualização. A nível mensal, é hora de olhar para as revisões e entregas. Tá? Então, o que precisa ser concluído nas próximas 4 semanas? Eu tenho tempo hábil ainda para concluir esses projetos, essas tarefas, então eu tenho que visualizar isso. A nível semanal, a gente pode fazer, de fato, a execução dessas tarefas. Né? Aquelas ações que são concretas, aquelas ações que se aproximam das metas maiores, que é o quê? Conclusão do trabalho de curso, a conclusão da graduação de maneira geral, né? Então, e por fim, nós temos aqui o nível diário. Né? O nível diário, eu vou organizar atividades específicas. O que vai ser feito hoje? O que eu preciso fazer hoje? Né? Eu tenho o tempo disponível para isso? Então, a nível diário, a gente consegue estabelecer atividades mais específicas do dia a dia. Tá? Então, o segredo, novamente, é a constância. Certo? Na constância que eu vou conseguir, né, cumprir aqueles prazos e aquelas metas que eu estabeleci. Né? Mas, de maneira geral, pensando nesses prazos, né, de acordo com as escalas, eu tenho que reservar um momento da minha semana para visualizar o andamento dessas atividades. Né? Conseguir programar o que for necessário, reprogramar, né? Tentar visualizar e adaptar essa minha rotina de acordo com as demandas prioritárias. Então, esse hábito, ele pode se tornar simples, desde que seja praticado com constância. Tá? Então, é importante que a gente sempre mantenha esse plano atualizado, certo? E quanto mais consciente a gente tiver, né, dessa forma de usar o tempo de maneira mais produtiva e mais tranquila, a gente vai tornar a nossa vida acadêmica, a nossa trajetória acadêmica mais fluida. A gente não vai pesar tanto. Bom, gente, mas mesmo com um plano, né, um bom plano, a gente ainda pode, né, sofrer alguns imprevistos. Novas demandas podem surgir, outras distrações, né? Então, por isso que a gente tem que priorizar esses compromissos, essas atividades. Isso é o mais difícil, tá? Por quê? Porque nem tudo tem o mesmo grau de importância e urgência. Né, algumas tarefas que exigem da gente uma atenção, uma ação mais imediata, né? Outras podem ser agendadas, algumas simplesmente a gente pode descartar, ou então serem refeitas a um pouco maior, um prazo maior. Então, a priorização aqui dessas demandas é que vai nos proteger de acumular atividades, né? E ter essa sensação de desencontro dessas atividades, tá? Então, uma ferramenta bem útil que a gente pode utilizar a nosso favor é a matriz James-Watt, né, que ela classifica as tarefas em 4 categorias. Eu vou ter aqui urgentes e importantes, ou seja, são atividades que eu preciso fazer agora, tá? Por exemplo, revisar um trabalho que vai ser entregue no outro dia, revisar um conteúdo de uma avaliação que será aplicada no dia seguinte, né? Compromissos fixos do dia, as aulas, as reuniões, né? Orientações, são atividades urgentes e importantes que precisam ser feitas agora, né? Nós também temos importantes, mas não urgentes. São atividades que a gente pode agendar ou então planejar com um tempo maior. Ou seja, leituras complementares, revisão de anotações das aulas, né, participação de eventos científicos, são importantes, mas não são tão urgentes, certo? Nós também temos urgentes, mas pouco importantes. O que isso significa? Que elas podem ou ser delegadas ou podem ser simplificadas. Em que sentido? Por exemplo, quando eu reviso um texto várias vezes, esse texto já está finalizado, então eu estou utilizando um tempo que eu poderia fazer outra atividade para essa revisão desnecessária, né? Se já fiz um fichamento, já sintetizei esses conteúdos, eu não preciso reler novamente esse texto.
né? Reorganizar repetidamente alguma apresentação que vocês vão ter que fazer, né? Ou então com o documento já pronto, né? Verificar constantemente e-mails, mensagens, né? São atividades que fazem parte do nosso cotidiano, nosso dia a dia, são urgentes de certa forma, mas não são tão importantes quanto as outras demandas que eu tenho na minha agenda, tá? Nós também temos nem urgentes e nem importantes, ou seja, são atividades que eu posso descartar ou reduzir, né, esse uso. Por exemplo, passar longos períodos, horas, né, em redes sociais sem um propósito acadêmico, né? Ou então assistir vídeos ou participar de lives em relação com o tema que eu estudo. São atividades que não são nem urgentes e nem importantes. Eu posso, né, usar aquele tempo para outra atividade. Então, esse raciocínio, essa classificação aqui, vai me ajudar a manter o foco nesse meu plano de atividades, tá? Além disso, além de conseguir fazer essa classificação, eu tenho que cuidar da minha concentração, porque também é um cuidado importante para a manutenção dessa organização, desse plano organizacional, né? Eu tenho que ter um espaço de estudo limpo, organizado, sem excessos de estímulo. Por exemplo, eu preciso, nesse momento, fazer uma leitura e fazer um fichamento. Se eu estiver com o celular do meu lado, com várias notificações, a minha atenção não vai ficar focada na leitura e no fichamento, certo? Então, é importante também fazer pausas regulares, né? Descansar um pouquinho, porque isso vai aumentar a qualidade do nosso rendimento. É importante também. A gente tem duas ferramentas que podem ajudar nesse sentido de fazer pausas regulares. A gente tem a Formofocus, né, e a Forest, né, que pode ajudar a gente nesse controle de tempo, intercalar entre o foco em atividades e um pouquinho de descanso. Isso nos ajuda a estimular muito mais essa produção acadêmica, né, alguns textos que a gente venha a estar escrevendo. Tá bom? Vamos lá para o próximo texto. Ferramentas digitais de apoio, né? Nós temos aqui 3 princípios: para organização de compromissos, para gerenciar as tarefas, né? E para fazer o gerenciamento das minhas referências bibliográficas. Para organizar os nossos compromissos, podemos utilizar a nosso favor o Google Agenda. Porque o Google Agenda, né, ele é muito fácil de ser usado, ele é muito suficiente, assim, porque a gente consegue visualizar nossa grade de horários, tanto que estão ocupados, quanto a grade de horários que estão livres para serem ocupados por outras demandas, tá? Então, a gente consegue, por meio do Google Agenda, ter lembretes. Por exemplo, eu tenho um prazo, tenho que entregar uma atividade daqui a 15 dias, eu posso colocar, né, esse lembrete lá no meu Google Agenda. Além disso, eu consigo visualizar bem as atividades que eu tenho no meu dia, as atividades que eu terei ao longo da minha semana, as atividades que eu terei ao longo do mês. Então, o Google Agenda vai nos ajudar muito nesse sentido de visualizar nossas grades de horários e compromissos que já estão agendados. Nós também temos aqui, para gerenciar tarefas, o Trello e o Notion. O Trello e o Notion ele vai nos ajudar a visualizar o andamento, o progresso dessas atividades. Então, eu consigo estabelecer eu preciso fazer a leitura de 3 textos, né? Eu consigo visualizar o andamento dessa leitura, eu consigo estabelecer prazos dentro do Notion, eu também consigo receber notificações, tá? Consigo visualizar as atividades que estão pendentes, as atividades que eu já estou, né, já está em andamento. Por meio do Notion e do Trello, eu consigo visualizar isso. Para referências bibliográficas, nós temos aqui também 2 sugestões. Nós temos o Trello e nós temos o Mendeley, tá? Ambos vão nos ajudar a tanto organizar nossas fontes de informação, tá, de maneira geral, mas também vai nos ajudar a gerar automaticamente citações e referências de acordo com normas técnicas. A ABNT, a APA, Chicago, que são outras normas internacionais, né? A não ser que seja a ABNT. Então, eu consigo fazer esse controle por meio dessas ferramentas digitais. Mas, assim, um ponto importante. Tá? Não tentem usar todos os aplicativos simultaneamente. Tá? É importante que a gente escolha o que de fato vai suprir as nossas necessidades, tá? Vai nos atender melhor e utilizar ele da melhor forma possível. Por quê? Porque as tecnologias aqui têm como objetivo nos ajudar, né, e não complicar a nossa rotina. Se eu não conseguir gerenciar esses aplicativos, eu não vou ter um bom controle dessas minhas atividades, eu não vou conseguir visualizar melhor.
tá? Então, gente, para poder internalizar esses conceitos que são bem amplos, né? Tanto de diagnóstico pessoal, quanto de fato planejar, organizar, dar prioridade, vamos praticar aqui no caso, um estudo de caso. Nós temos aqui a Maria. A Maria, ela é estudante do curso de cinema no audiovisual da Universidade de Fortaleza. Atualmente, a Maria está cursando o 7º semestre, ou seja, ela está próxima a concluir a sua graduação, tá? Ela está cursando a disciplina de metodologia da pesquisa científica, outra disciplina, arte brasileira, terceira disciplina, narrativas textuais e também está fazendo o seu estágio supervisionado, tá? Cada disciplina da Maria é indicado uma leitura semanal para discussão ao longo da aula, certo? Para que ela consiga, de fato, participar, né, eficientemente dessas discussões em sala, a Maria ela vai ter que ler esses textos obrigatórios e vai ter que fazer os fichamentos desses textos. Por quê? Porque é por meio dos fichamentos que eu vou conseguir me apropriar desses conteúdos que eu tive acesso por meio dessas fontes de informações, né, dessas leituras obrigatórias. Então, ela tem que fazer a leitura e o fichamento. Mas, além de participar dessas disciplinas, a Maria também pratica atividades físicas na academia, de segunda a sábado, em horários fixos também, né? Das 4 às 5 horas. Como que a gente vai conseguir fazer aqui o planejamento, o plano de atividades da Maria? Primeiro, quais são os compromissos fixos que a Maria tem ao longo da semana? Ela tem as disciplinas, certo? Que também tem horas definidas, dia e horário definido, ou seja, às terças-feiras, de 7h30 às 9h10, ela tem que participar da disciplina de metodologia da pesquisa científica. Às quartas-feiras, das 9h30 às 11h10, ela participa da disciplina de arte brasileira. Às quintas-feiras, ela participa de outra disciplina, em horário definido também, e às sextas-feiras também. Ao longo de toda essa semana, ela tem outra atividade fixa. Ela participa, né, faz atividades físicas na academia, de 6, ou melhor, das 4 às 5 horas. Então, ela tem esses compromissos já estabelecidos na agenda dela, certo? Quais são as tarefas da Maria de curto, médio ou longo prazo? A Maria está no 7º semestre, certo? Então, ela já está quase concluindo a sua graduação. A longo prazo, ela tem a conclusão de curso da sua formação acadêmica de maneira geral. A médio prazo, ela tem o cumprimento das avaliações, que são requisitos obrigatórios, né, para conseguir a aprovação dessas disciplinas dela, as 4 disciplinas que ela está fazendo parte, e tem essas entregas também. A curto prazo, a Maria ela tem leituras semanais e fichamentos que devem ser feitos, certo? A gente já conseguiu aqui definir quais são os compromissos da Maria e quais são as atividades, tanto a curto, quanto a médio e a longo prazo. Tudo bem? Qual é o próximo passo agora? Definir o grau de importância dessas atividades. Como urgentes e importantes, a Maria ela sempre tem que fazer o quê? As leituras semanais, porque cada disciplina tem uma leitura obrigatória e discussão dessas leituras. Então, ela tem aqui leituras e fichamentos, que são atividades urgentes e importantes, porque ela tem que participar da discussão das aulas. Importantes, mas não urgentes. Toda disciplina tem leituras complementares. Por meio dessas leituras complementares, eu vou conseguir sintetizar ainda mais, né, o meu entendimento daquela disciplina, dos conceitos que são explorados nessa disciplina. Tá? Então, eu tenho leituras complementares que são importantes, mas não são tão urgentes quanto as leituras obrigatórias e os fichamentos que ela tem que produzir. Além disso, o planejamento da semana, né, é importante, mas também não é urgente, certo? Vamos lá. A gente também tem urgente, mas não tão importantes. Quais são? Revisões das anotações da semana anterior. Então, a Maria tem livre, né, a segunda-feira. Segunda-feira, a Maria ela não tem aula, tem apenas a academia. Além disso, ela também tem o sábado e o domingo livre. Então, em algum momento, ela vai conseguir fazer a revisão dessas anotações, né, que são urgentes, mas não são tão importantes quanto as leituras suplementares e as leituras obrigatórias e os fechamentos a serem produzidos. De compromissos fixos que a Maria tem na sua rotina. Ela tem aula, ela tem estágio supervisionado e também tem academia, que é de segunda
a sábado. Então, ela tem esses compromissos fixos na sua semana. Então, quais são as ferramentas digitais que a Maria vai conseguir utilizar para ter uma melhor visualização dessas demandas que ela tem ao longo da semana, que ela terá ao longo do semestre, né, que ela terá ao longo de todo o ano? Primeiro, a Maria ela pode utilizar o Google Agenda. É por meio do Google Agenda, que eu tinha que explicar para vocês, que a gente consegue visualizar melhor quais são as atividades, ou melhor, os compromissos fixos, quais são as atividades que têm um prazo, quais são os horários que já estão, né, preenchidos com os meus compromissos, as minhas demandas, e quais são os horários que eu tenho livres para fazer outras atividades que possam surgir ou que eu tenha interesse. Então, por meio do Google Agenda, a gente consegue visualizar essa grade tanto nos dias quanto nos horários também. Além disso, a gente consegue estabelecer cores e relevâncias para esses compromissos e atividades. Então, por exemplo, nós temos aqui as leituras e fichamentos do texto 3 aqui, que é da terceira disciplina. É uma atividade que é urgente e importante. Então, posso classificar ela, por exemplo, com a cor vermelha. Além disso, eu posso indicar aqui exatamente o seu grau de importância, tá? Então, posso visualizar isso aqui por meio do Google Agenda também. Aqui nós temos as leituras complementares da disciplina Arte Brasileira. A leitura complementar vai me ajudar a concretizar ainda mais o conhecimento que eu tive, né, acesso ao longo, né, dessa disciplina, mas ela não é tão importante e tão urgente quanto as leituras obrigatórias, né? Então, ela recebe um grau menor do que as leituras obrigatórias. Então, eu consigo visualizar e conseguir classificar as atividades por importância, por urgência, por meio do Google Agenda também. Bom, nós também temos o Notion. O Notion, como eu falei para vocês, é uma das ferramentas que eu consigo visualizar o progresso dessas atividades. Então, no Notion, eu consigo, por exemplo, separar as disciplinas que eu estou cursando ao longo desse semestre. Por exemplo, nós temos aqui 2025.2. Eu consigo visualizar quais são essas disciplinas que eu estou cursando obrigatoriamente, mas, além disso, cada uma dessas disciplinas, eu posso separar uma página para ter uma visualização melhor, né, dos textos que eu tenho que fazer, a leitura, se eu tenho prazo para essa leitura, se eu conseguir progredir nessa leitura ou não, se eu tenho dificuldade. Eu consigo também estabelecer, por meio do Notion, as avaliações finais. Eu consigo colocar outros links rápidos, por exemplo, a ementa do curso, os planos de aula, né? Ou então, o link para textos que são obrigatórios. Eu consigo colocar no Notion, fazer essa classificação das disciplinas, mas também tem um controle desse progresso. Aqui, por exemplo, eu consigo visualizar melhor o meu progresso nessa disciplina, metodologia da pesquisa científica. Aqui, eu consigo visualizar nessa coluna quais são as atividades que eu tenho que cumprir, tá? Ao longo do semestre, qual é o prazo que eu tenho, inclusive, estabelecer aqui no Notion o horário e também definir um lembrete. Eu vou receber tanto no e-mail quanto em notificações, tá? Se for desktop, a gente também recebe notificação, e se for mobile também. Ele é muito útil. Além do prazo, eu vou conseguir visualizar o meu progresso. Se eu conseguir concluir, ou então se essa atividade ela está em andamento, ou então ela não foi iniciada, o prazo está mais curto, eu consigo visualizar por meio do Notion e ter esse controle, tá? Aqui, nesse exemplo anterior, eu tenho uma visualização filtrada da disciplina, mas eu também consigo ter uma visualização geral de todas as demandas que eu terei ao longo do meu semestre. Eu consigo visualizar, por exemplo, por status, ou seja, eu tenho 4 disciplinas. Nessas 4 disciplinas, quais foram as atividades, compromissos que já foram concluídos? Quais são as atividades e compromissos que estão em andamento? Quais são essas atividades e compromissos que eu ainda preciso fazer e que demandam atenção minha? Eu consigo também visualizar por status. Além disso, no Notion, ele acrescentou uma inteligência artificial que vai nos ajudar nesse sentido, de estabelecer um planejamento acadêmico. Esse planejamento que eu fiz aqui no Notion foi por meio da inteligência artificial. Aí eu escrevi quais eram os meus compromissos fixos, os horários desses compromissos, os prazos que eu tinha, os horários que eu dispunha.
Então, eu escrevi todas as minhas necessidades e, por meio dessa minha necessidade que foi informada, essa inteligência artificial, ele construiu para mim esse plano, esse planejamento, tá? E eu consigo adaptar da melhor forma que eu achar necessário. É super interessante, note, me ajuda bastante vocês a terem esse controle desse progresso, desse caminho que vocês estão percorrendo. Bom, nós também temos o Mendeley. Por quê? Porque a Maria, ela faz leituras, certo? E são várias leituras que ela faz, né? Então, toda semana ela vai ter que fazer uma leitura, certo? Então, ela tem que ter esse controle, essa visualização. Por meio do Mendeley, eu consigo armazenar essas minhas fontes de informação. Por meio do Mendeley, eu consigo, por exemplo, classificar por favoritos, né? Além disso, eu consigo, por meio do Mendeley, estabelecer aqui pastas, ou seja, nessa pasta aqui, nessa coleção, eu tenho apenas as fontes de informações que eu vou ter que utilizar na disciplina Arte Brasileira. Aqui na pasta de metodologia da pesquisa, eu vou ter textos apenas para essa disciplina, e assim sucessivamente. No Mendeley, eu consigo também fazer uma pasta compartilhada com outras pessoas. É por meio dessa pasta compartilhada que eu vou conseguir, né, visualizar e fazer uma leitura simultânea, vou conseguir visualizar os comentários de outros colegas meus, vou conseguir visualizar os destaques que esses meus colegas também fizeram. Então, por meio do Mendeley, eu consigo visualizar e fazer um compartilhamento, né, dessas informações. Além disso, o Mendeley nos ajuda a aplicar, né, automaticamente tanto citações quanto referências de acordo com a norma da qual eu preciso padronizar o meu trabalho. Mas atenção, eu só vou ter uma citação correta e uma referência correta se os metadados da minha fonte de informação estiverem preenchidos nos campos corretos. O que isso significa, Eduardo? Que no campo de título, eu tenho que ter, de fato, o título. No campo de autor, eu tenho que ter os autores, né? E assim sucessivamente, as outras informações. Se eu tenho, por exemplo, no campo do título, o nome do autor ou então o nome da revista, quando eu for aplicar automaticamente as minhas citações e referências, ela vai ficar errada. Então, eu posso utilizar o Mendeley da melhor maneira possível, desde que eu saiba utilizá-lo. E aqui eu já faço uma propaganda da nossa biblioteca, porque nós temos uma capacitação específica sobre esse recurso, esse software, tá? Então, caso vocês tenham interesse, a gente pode falar um pouco mais depois sobre essa capacitação. Bom, gente, nós temos aqui as referências, tá? São toda a fundamentação teórica utilizada para a construção dessa apresentação, mas eu gostaria de destacar esse livro, A Arte de Planejar o Tempo, porque nesse livro ele vai explorar um pouco mais esse entendimento, os conceitos de priorização dessas atividades. Tá? Como que eu vou conseguir priorizar? Porque algo parece ser simples, mas não é. Tá? Então, caso vocês tenham interesse, eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro, A Arte de Planejar o Tempo, né, do Wagner, porque com certeza vocês vão conseguir absorver muito mais todas as informações. Tá? Gente, então, é importante, né, que vocês internalizem, consigam entender que a organização e o planejamento, eles são processos contínuos, né? Não existe um momento na nossa vida que a vida acadêmica, né, de maneira geral, ela esteja completamente sob controle, não há, né? A cada novo semestre, vocês vão ter novos desafios, vocês vão ter outras leituras, outros projetos que podem aparecer, né, sem vocês menos esperarem. Então, é importante que a gente consiga ter esse controle e fazer esse reajuste, né, dessa minha rotina, esse plano. Então, a cada novo semestre, vocês vão ter que adaptar, né, no início do curso, desenvolvimento da pesquisa, na escrita do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Então, o segredo é manter a constância, adaptar, seguindo o ritmo de vocês e o dia a dia, tá? O planejamento é respeitar o tempo de vocês, dar prioridade para atividades que de fato precisam ser feitas, tá? Ter esse discernimento, tá? E no final, não é o objetivo aqui, a importância aqui não é que vocês sejam mais produtivos, é que consigam viver de fato a experiência da jornada acadêmica, né, de maneira eficiente, né, consciente, equilibrada. Então, é fazer com que tudo isso faça sentido, né, tanto no seu desenvolvimento enquanto profissional, mas também pessoal. Tá? Gente, eu espero que, sinceramente, que vocês tenham conseguido absorver as ideias que foram apresentadas hoje. Espero que todas essas pontuações, essas colocações, né, consigam, né, ajudar vocês a facilitar essa rotina, tá?
Isso. Agora, não deixe de preencher o formulário, eu vou compartilhar com vocês agora. O formulário para a lista de presença. Vou voltar aqui para a apresentação, na tela do Meet, eu vou conseguir visualizar também o chat. Lembrando que para a lista de presença vocês vão garantir o certificado, tá, de participação e também vão concorrer ao sorteio do brinde, tá? Daiane e Rafa, vocês estão atentos à lista de presença, por favor. Oi, boa tarde, Eduardo. Sim, tá tudo tranquilo, tá? A gente já havia compartilhado aqui no chat o formulário de presença. Estava acompanhando aqui também a sua fala, achei realmente muito interessante. Eu não estou conseguindo te escutar, desculpa. Tá bom, mas só realmente para avisar que o formulário já está sendo divulgado. Parabenizar pela apresentação, foi ótima. Né? São dicas aí que eu acredito que quem está iniciando nesse mundo da pesquisa realmente vai utilizar muito para organizar o trabalho. Com certeza vai ser muito produtivo para todos os alunos que estão aqui. Perfeito. Muito obrigada, gente. Então, depois vocês me sinalizem, tá? Quando for possível. Ah, desculpa, tem perguntas no chat. Deixa eu ver. Vou começar em ordem decrescente aqui. Gabi, podemos compartilhar contigo, tá? O material, então você pode receber tanto o certificado. Vou me comprometer com isso, enviar a apresentação junto com o certificado, tudo bem? Obrigada, gente. Ana, eu não tenho aqui na apresentação a imagem do livro, mas eu posso já compartilhar com vocês. Tá? Ele não é novo, infelizmente, o livro. Ele já não está mais em tiragem, mas vocês conseguem comprar em sebos. Matheus, o Mendeley, se ele dá para compartilhar, você consegue compartilhar os seus documentos. O Mendeley você consegue armazenar, tá, essas fontes de informação e compartilhar essas fontes de informação por meio da pasta que você for criar. Tá? É um grupo, é como se fosse um grupo de estudos. Né? Você consegue adicionar essas pessoas nesse grupo, lá no Mendeley, e aí essas pessoas terão acesso essas fontes de informação que serão compartilhadas, armazenadas nessa pasta. Você vai conseguir visualizar, né, os destaques que essas pessoas vierem a fazer e também, caso alguns comentários, também você consegue visualizar, tá? Maiara, nós não temos aqui um modelo pronto. No entanto, deixa eu voltar aqui na apresentação. Nós temos aqui, por exemplo, uma das nossas referências, que é um guia de... Deixa eu visualizar aqui melhor, eu não vou conseguir ler. Que é um guia de técnicas para a gestão do tempo de estudos. Lá ele fala um pouco mais sobre outros métodos de acordo com os compromissos fixos, as tarefas que vocês devem cumprir de acordo com prazos, né? De acordo com as prioridades também. Então, ele monta para ti, ele mostra, na verdade, para ti, como que você pode gerir por meio de outras ferramentas, tá? Analógicas, inclusive. É muito interessante esse artigo, né? Se vocês fizerem a leitura desse artigo e desse livro, então, vão conseguir sintetizar ainda mais todos esses conceitos que foram apresentados aqui na apresentação. É o Jamie Wagner. Literários é o nome da editora.
Bom, acho que eu consegui responder todas as perguntas. Obrigada, Thaleson. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio, não é isso, Daiane? Tô esperando a liberação da lista no final da SIC, exatamente. A gente só tá esperando dar um tempinho a mais para que todo mundo consiga preencher. E aí, né, informações importantes, né? Quem estiver em Fortaleza pode retirar o brinde aqui na nossa biblioteca central, tá? Vai ser um prazer receber vocês. E quem for de outro estado, né? Vocês podem ficar tranquilos que o envio do brinde vai ser feito pelos correios, tá? Quantas pessoas já preencheram o formulário, gente? Eduarda, a gente tem 88 pessoas. A minha voz está distante? Tá? Como é que tá? Eu não tô... tá distante. Tá, eu vou escrever. Só vou escrever aqui rapidinho. Edivânia, o formulário que foi compartilhado aqui. Eu vou colocar de novo aqui no chat. Ah, tudo bem, pronto, gente. Foi engano meu, então. Ó, o sorteio ele vai ser feito no final da semana de informação científica. Houve um equívoco. Não, no final de cada participação, tá? Cada encontro. Então, eu vou rever vocês, eu espero revê-los, tá? Amanhã, a gente vai tratar sobre inteligência artificial, tá? O uso ético das inteligências artificiais. E no nosso encontro final, nós iremos trabalhar com a escrita científica, tá? Então, eu espero revê-los, tá? Nesses 2 dias que virão. E, novamente, eu espero que todos os conteúdos aqui apresentados vocês tenham conseguido internalizar. Se não, podem entrar em contato com a gente para falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Podem ficar à vontade. Então é isso, até mais. Boa noite.